Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Português Instrumental do curso de Administração e Ciências Contábeis da FACIG. Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é um conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior, né? Então, como alguns alunos ficaram com um pouco de dificuldade nesse assunto, então nós vamos trabalhar novamente, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar mais uma vez a questão das normas da BNT, mais especificamente a questão de como fazer citações diretas e indiretas, não é? Então, vamos lá. A gente viu na aula anterior que dentro das instituições de ensino superior, quando você vai elaborar um texto, né, você não pode elaborar esse texto de qualquer modo, mas há normas específicas para que você possa elaborar o seu texto, né? E essas normas são justamente as normas da BNT, né? Então, como é que nós, né, quando vamos elaborar um texto, fazemos citações diretas e indiretas, né? A gente viu na aula anterior que dentro das instituições de ensino superior, independente de públicas ou privadas, tá? Quando você vai elaborar um texto, é imprescindível que você cite outros autores que já escreveram sobre esse tema, né? Ou seja, dentro das instituições de ensino superior, ninguém tem autonomia para escrever por si só. Então, sempre que você for fazer um trabalho de qualquer disciplina, você vai ter sempre que citar outros autores que já escreveram sobre esse tema, né? Então, para você citar outros autores que já escreveram, que já publicaram a respeito desse tema, você vai ter que fazer uso das citações diretas e indiretas, tá? E é o que nós vamos retomar hoje mais uma vez. Então, o material da disciplina, o material já está disponível no grupo do WhatsApp e também na sala do Google, tá? Eu coloquei o material em dois formatos, um no formato Word e outro no formato PDF. Agora, eu peço a vocês que se vocês puderem acompanhar no Word, vai ser melhor. Por quê? No Word tem vários, incluí vários comentários que estão disponíveis no lado direito, né, da página, com o objetivo de trazer mais algumas informações complementares sobre a questão das citações diretas e indiretas. Então eu peço que se vocês puderem acompanhar a aula de hoje através do Word, vai ser melhor, tá? Então vamos lá para o material da aula de hoje, né? Então, material complementar, citações diretas e indiretas. E nesse primeiro tópico, eu começo mostrando como é que a gente como é que a gente menciona o nome do autor, tá? Então, quando a gente vai citar um autor ou autores, a gente não menciona o nome dele completo, ou então o nome do livro, ou então o nome o título do artigo que ele escreveu, não. Você simplesmente vai mencionar o último nome dele, ou seja, o sobrenome dele, aquele último nome, tá certo? Em seguida, o ano da publicação. Por exemplo, se você fosse fazer a citação de um trabalho que eu tivesse publicado, como é que seria? Meu nome é Silvio Profílio da Silva. Então você pegava meu último nome, no caso o Silva, apenas o Silva. Em seguida, o ano da publicação da obra, tá certo? Então aqui eu coloquei um exemplo, ó. Eu coloquei o nome de uma autora, Ângela Paiva Dionísio. Se eu for fazer uma citação dessa autora, Ângela Paiva Dionísio, como é que vai ser a citação? Eu vou mencionar o nome dela completo? Não. Eu vou pegar o último nome dela. Qual é o último nome dela? Ângela Paiva Dionísio. Então a gente menciona apenas Dionísio. Em seguida você coloca o ano da publicação da obra entre parênteses. Aí eu coloquei aqui, ó, embaixo, ó, como fica? Dionísio 2005, tá? Outra autora que se eu fosse fazer a citação, ó, Eliana Borges Correia de Albuquerque. Seria necessário mencionar o nome da autora completo? Não. Eu menciono apenas o último nome, ó, Eliana Borges Correia de Albuquerque. Eu menciono apenas o Albuquerque. Então, Albuquerque, em seguida eu coloco o ano da publicação. Albuquerque e entre parênteses, por exemplo, 2006. Tá certo?
Então, todas as vezes que vocês forem fazer citações, você vai pegar sempre o último nome do autor, tá certo? Então, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico também foi uma coisinha que a gente trabalhou na última aula, né? A gente viu na última aula que a gente pode colocar o nome do autor e o ano da publicação antes da citação ou depois da citação, não é isso? Então, quando a gente coloca o nome do autor antes da citação, somente a primeira letra do nome dele é maiúscula, tá certo? E quando a gente menciona o nome do autor e o ano da publicação no final da citação, esse nome do autor e o ano fica tudo maiúsculo, tá certo? É o que se chama de caixa alta. Aí aqui, ó, gente, nesse segundo tópico eu coloquei aqui, ó, nas citações, quando mencionamos o nome do autor ou autores no início da citação, seu sobrenome é escrito com apenas a primeira inicial maiúscula. Aí aqui eu coloquei um quadro, ó, na visão de Dionísio, 2011, vírgula, a gestão de pessoas é um processo através do qual, pontinhos. Percebam que o sobrenome da autora, Dionísio 2011, ele está vindo antes da citação. Eu coloco o sobrenome da autora e logo em seguida eu coloco a citação. Quando eu coloco o nome do autor antes da citação, então é somente a primeira letra do nome dele maiúsculo. Tá certo? Aí agora, ó, vamos para o quadro abaixo, que é o segundo quadro. Ó. Percebam que nesse caso aqui, desse segundo quadro, tá? Eu estou na página 1, tá? Nesse segundo quadro eu coloco, ó, a gestão de pessoas é um processo através do qual, aí percebam, ó, nesse quadro, o sobrenome da autora está no final da citação. Então, quando o sobrenome aparece lá no finalzinho da citação, a gente coloca o sobrenome do autor ou autora tudo maiúsculo. É o que acontece aqui nesse segundo quadro, tá? Por exemplo, ó, Dionísio, percebam que está lá no final da citação. Então, como quando vem mencionado no final da citação, é tudo maiúsculo, tá certo? Ainda na página 1 do material, eu estou mostrando como a gente faz a citação de um autor ou de dois autores. Aí vamos lá, ó. Lá no finalzinho da primeira página, aí eu coloco assim, ó, um autor. Aí eu coloco, de acordo com Santos, 2009, vírgula, é a mesma questão, tá certo? Perceba que eu estou colocando o sobrenome do autor, Santos, 2009, antes da citação. Então, o sobrenome dele fica apenas com a primeira letra maiúscula. Aí no exemplo de baixo, ó, a gestão de pessoas é um processo através do qual, percebam que aí o sobrenome do autor ele já está no final. Então, o sobrenome fica todo maiúsculo, porque está aparecendo no final, tá certo? Ainda no finzinho da página 1, aí eu coloco dois autores, tá? Há trabalhos que vocês vão citar que vai ter um único autor, há trabalhos que vão ter dois autores, três autores, quatro autores, 5 autores, e como é que a gente faz para citar, não é isso? Então vamos lá, ó. Na ótica de Bueno e Campos, 2013. Percebam, quando eu coloco aqui, ó, Bueno e Campos, o sobrenome dos dois autores, tá? O sobrenome dos dois autores tá antes da citação. Então, eu uso apenas a primeira inicial maiúscula, tá certo? Aí, no exemplo de baixo, percebam que o sobrenome dos autores já está no final da citação. Aí, ó, eu tenho que colocar tudo maiúsculo. Aí, percebam que eu já não coloco mais esse é. Aí, eu coloco Bueno, ponto e vírgula, Campos, vírgula e o ano da publicação. Tudo maiúsculo. Lembrando-se sempre, tá? Quando você menciona o nome do autor no final da citação, os nomes, ou o nome do autor, ou os nomes dos autores ficam tudo maiúsculo, tá certo? No início da página 2, aí tem dizendo assim, ó, 3 autores, como é que eu faço a citação de um trabalho que tem 3 autores? Aí, ó,
Do mesmo modo, ó, no dizer de Bueno, Campos e Travaglia 2007, tá? Percebam, tá? Percebam que o sobrenome dos autores está antes da citação. Então, somente a primeira letra do nome maiúsculo, tá certo? E embaixo, ó, a mesma citação. A gestão de pessoas é um processo através do qual percebam, tá, que o sobrenome. Percebam que nesse último caso, o sobrenome dos autores está lá no final. Então fica tudo maiúsculo. Percebam, ó, Bueno, ponto e vírgula, Campos, ponto e vírgula, Travaglia, vírgula 2017. Tá certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? E a gente vai continuar ainda na página 2 com os tipos de citações, tá certo?